Você sabia que o Sidney Magal coleciona os DVDs de todos os filmes ganhadores do Oscar e que ele é super fã do Spielberg e do Kurosawa? Pois é, eu sou Diego Olivares, apresentador e criador do Um Livro, Um Disco, Um Filme, e recentemente eu bati um papo com ele, Sidney Magal, e também com o Felipe Bragança, por conta do lançamento do filme Meu Sangue Ferve por Você, que chega nos cinemas agora no final de maio. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Nessa conversa super divertida e reveladora, a gente conversou sobre as inspirações e referências de cada um deles, né, do Magal e do Felipe, e também o Magal relembrou como era o show business e o cenário da música brasileira naquele período do final dos anos 70, que é a época em que se passa o filme. Vamos ver no quadro Zoom In. Magal, eu queria que você lembrasse um pouco daquele período que é retratado no filme, lá, 1979. Quais são suas lembranças daquela época, do cenário musical daquela época? Quais são as diferenças e semelhanças entre o que havia ali, naquela época, e o que a gente tem hoje, assim, no cenário musical e do show business? Bom, antes de tudo, obrigado aí pela atenção. Nós dependemos exatamente desses papos, né? Para chegarmos ao sucesso de algum trabalho, e vocês contribuem muito para isso. Bom, os anos 70, primeiro, que eu era um cara de 20 e poucos anos de idade, que já tinha cantado muito na noite, já sabia o que era a vida artística, frequentei muitos palcos, eu consegui ficar um ano e meio na Europa cantando em vários países, sem ser conhecido, mas com isso mesmo foi o que me ajudou a formar a minha personalidade artística. Foi lá que eu experimentei tudo, até o nome Magal, que era Magalhães, e que virou Magal, nasceu lá na Europa. Então, eu frequentei tantos palcos e tanta coisa que, para mim, era uma coisa muito espontânea e muito natural. Agora, lógico, para lembrar exatamente do tempo e como as coisas aconteciam, as mudanças são muito aparentes, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sinto mais falta daquela época, de todos nós, era um número enorme de cantores. Muitos dos meus amigos, meus colegas, hoje em dia estão afastados definitivamente da música, alguns já se foram, e a gente sabe o quanto era sacrificante todo tipo de trabalho. Por exemplo, a divulgação, eu estava falando disso. A gente aqui está se comunicando com o mundo inteiro e com vocês todos ao mesmo tempo, com o maior conforto do mundo, sentado numa sala. Naquela época, eu me lembro perfeitamente de todas as vezes que eu saía de casa, pegava um avião, ia para Recife, ia para Fortaleza, ia para Salvador, dar entrevistas ao vivo nas rádios, em contato direto com o público que às vezes frequentava essas rádios também e que ia para ver os seus artistas. Os auditórios, por exemplo, eram um calor humano muito verdadeiro, onde as pessoas saíam das suas casas e iam para lá só para ver os seus artistas. Né? Hoje em dia, um ônibus vai buscá-las, oferece lanchinho, e diz: olha, agora aplaude, agora ri, agora bate palma. Essas coisas é que eu sinto mais a diferença nisso tudo. E lógico que com a minha inexperiência, eu estava não deslumbrado, que eu nunca me deslumbrei com a minha profissão, graças a Deus, mas eu estava muito espantado com tudo que ia acontecendo aos poucos, mas eu ia me adaptando e me acostumando. E para hoje a diferença é a maturidade, sem dúvida, e os 60 anos quase de carreira, onde eu olho para tudo como uma estrada percorrida. E é muito bom, porque essa estrada percorrida, ela já foi percorrida, ela já está asfaltada, vamos dizer assim. E antes a gente procurava desviar dos buracos, procurava fazer isso, uma música foi sucesso, outra não, e você de repente não agradava, e você era chamado de artista brega, cafona, as críticas de imprensa eram muito fortes. Então tudo isso mexia muito comigo, mas eu soube passar por essas fases. E hoje eu vejo como um cuidado que tem que se ter e que às vezes não se tem em lançar pessoas de verdadeiro talento. Hoje é muito mais fácil você fabricar talentos, né? Então, naquela época, eu me lembro que o Paulo Coelho escreveu o roteiro do meu filme Amante Latino, em 1979, o grande Paulo Coelho, e as emissoras de televisão diziam que ele era o Dr. Frankenstein, que ele tinha criado um monstro no laboratório que era o Sidney Magal. Me lembro de uma charge da revista Veja, dentro de um tubo de ensaio, com uma foto bem parecida com essa que o Felipe está no meu pôster, e diziam assim: ele foi fabricado pelo Paulo Coelho, pelo seu empresário.
Fabricados são os artistas de hoje, me desculpe com todo respeito, porque naquela época nós precisávamos dar soco em pedra mesmo para provar que éramos bons e tínhamos algum talento. E hoje em dia, você, num piscar de olhos com bom investimento, você consegue virar um grande sucesso, ficar até rico em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, as diferenças que eu vejo são essas, diferenças de época, de tecnologia. As gravadoras já não existem mais com a mesma força, as lojas de disco não existem mais, os discos não existem mais, foram miniaturizando tanto que hoje você pega para ouvir um trabalho e você quer saber quem está executando, quem está tocando, qual é o baterista, qual é o saxofonista que tocou, quem foi o compositor que fez uma parte da letra. Essas informações todas se perdem, porque tudo é muito rápido e tudo é muito automático. Então, essas, para mim, são as diferenças dos anos 70 para hoje em dia, os anos que, graças a Deus, eu sobrevivi até os anos 2020. Certo. Eu já vou passar para o Felipe, mas antes eu queria ainda pegar esse gancho da sua fala, Magal, e queria que você lembrasse um pouco das suas referências musicais quando você começou. Que artistas que te inspiravam? Aham. Olha, eu não sei se é por causa da própria época mesmo. Eu não posso dizer que alegar a ninguém. Por exemplo, minha mãe foi uma cantora que começou, cantava maravilhosamente bem. Começou a cantar em rádio, encontrou meu pai, casou com meu pai, ele tirou ela da rádio, disse que não era vida para uma mulher decente, coisas da época. E minha mãe era uma cantora de bolero, de samba canção. Ela me ninava e me botava para dormir muitas vezes com canções de Dalva de Oliveira, de Elisete Cardoso, enfim, repertório tipicamente brasileiro de muita qualidade. Isso é uma coisa que eu peguei da minha mãe, e ela era prima de Vinícius de Moraes também, para completar. Né? Então já tinha na família gente que fazia música popular brasileira pura, Vinícius com as obras maravilhosas que ele fez e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a minha influência era muito americana. A minha influência, na época, as rádios executavam muita música estrangeira, e a minha maior influência artística, você vai entender agora por quê, era o Tom Jones, que é Uhum. o artista que até hoje eu assisto e me vejo no Tom Jones. Fui ver um show dele aqui no Brasil e disse: caramba, o cara está com 80 anos e está com a mesma performance, mesma voz, mesmo tudo. O cara é um monstro. Né? Muito mais do que um Elvis, que me comparavam com Elvis. Magal é o Elvis, por causa dos movimentos pélvicos. Mas o Tom Jones tinha isso também muito. Só que eu gostava da voz, da potência da voz dele, eu gostava da maneira dele se expressar. Então, foi a maior referência para tudo, com certeza, artisticamente. No Brasil, como os gêneros eram muito diferentes do gênero que eu me propus a fazer, eu não me espelhava muito, era mais fácil me espelhar em artistas latinos, como foi o caso do Sandro, né, que é o autor de Tenho, da minha música, que fez um grande sucesso. Eu sempre olhava para os latinos, me identificando muito mais do que com o artista brasileiro. E a minha admiração por artistas brasileiros era ela realmente pelo talento, pela voz. Então eu era um fã incondicional assim de Calbi Peixoto, por exemplo, Milton Nascimento, e para mim a maior voz de todos os tempos no Brasil, Emílio Santiago, que para mim era uma referência tipo assim, eu quero cantar como esse cara. E confesso que nunca consegui, porque para mim ele era a perfeição. E então era uma referência mais vocal, mas não tinha uma referência artística, física, não tinha por onde me guiar. E surgimos na mesma época quase eu e Ney Matogrosso. Ou seja, o Ney com aquela coisa artística extraordinária criada por ele, né? Eu um pouco mais comedido, mas era um artista que eu não conseguia chegar ao nível de um Ney para me apresentar, mas conseguia chegar ao nível de um Tom Jones ou de uns artistas estrangeiros que eu via. Então, essas foram as minhas referências. Mas musicalmente eu era muito eclético, eu cantava de tudo. Fui para a Europa, fiquei 2 anos, cantava samba, MPB, ópera, música italiana, música francesa, enfim, cantei de tudo na minha vida. Mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida e séria. Você não sai da minha cabeça. Você já tá na fase do delírio. Eu vi o jeito que você olhou para aquele cantor. É furada. Felipe, então agora eu vou perguntar para você qual que era a sua relação com as músicas do Magal antes do filme e como foi essa passagem entre público do Magal, entre conhecer as músicas, entre vê-lo pela TV, enfim, conhecer essa figura que todo mundo conhece do Magal e o que foi te surpreendendo, o que você foi descobrindo nesse processo, assim, o que chamou sua atenção. Cara, eu acho que a obra do Magal tem uma potência
muito forte a essa altura, assim, porque eu não tinha particularmente nenhuma relação específica com as músicas do Magal. Na verdade, o que eu tinha era justamente resultado da potência da obra desse artista, que era o fato de que a impressão que eu tenho é que eu sempre conheci as músicas do Magal, porque todo mundo conhece as músicas do Magal. Quem não conhece os grandes hits do Magal, as músicas mais populares do Sidney Magal, todo mundo conhece. E a impressão que eu tenho é que, quando criança, eu sempre ouvi em ambientes distintos, em festas, na rua, em casa, né, na TV, enfim, sempre existia uma presença de Sidney Magal, assim, não só pelo ambiente que eu cresci, que era um ambiente de artistas. Meu pai é bailarino, minha mãe é atriz, então acho que talvez isso tenha, sim, uma influência. Meu pai sempre gostou muito do Sidney Magal, mas, como eu disse, não era nenhuma relação particular, como, por exemplo, a Emanuele Araújo, que faz parte do nosso elenco, tinha. Quando ela era criança, ela gostava de se fantasiar de Magal e queria ser o Sidney Magal. Então, uma relação como essa eu nunca tive. E, no entanto, eu acho importante ressaltar que a potência da obra de Magal é tão grande que, mesmo para mim, tinha essa relação de ouvir as músicas e conhecer como se fosse algo pertencente da minha vida desde o início, né? Eu acho que faz parte da nossa vida enquanto brasileiros. E aí, enfim, eu acho que, a partir do momento que eu entrei para o projeto e comecei a trabalhar no filme, aí sim iniciou-se uma relação muito mais intensa e muito mais única do que eu poderia imaginar, porque foi um processo de muita pesquisa, né? Eu pesquisei tudo que eu tinha acesso sobre o Sidney Magal, todas as músicas, as entrevistas, todos os vídeos e documentários, e, enfim, tudo que eu tinha de material sobre o Sidney Magal, reportagens incríveis da época, né, que o filme se passa. Tudo isso foi muito importante. Eu acabei criando um certo fascínio pela figura do Magal pelo artista que ele é e que ele foi. Então, eu acho que, assim, eu criei uma admiração muito grande de perceber não só que, eu acho que quando a gente se conheceu pessoalmente, né, pela primeira vez, me surpreendi muito com a pessoa, que é enfim, o Magal é um cara que gosta de contar histórias, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, um cara solar, né? Eu já esperava que fosse assim, mas, de qualquer forma, foi muito prazeroso e surpreendente a forma como a gente se conheceu e acabou criando uma relação que a gente mantém até hoje. E aí eu acho também que, enfim, foi, como eu falei, foi uma pesquisa longa. Então eu fui criando esse fascínio, inclusive pela postura que ele tinha artisticamente diante da época mesmo, né? Era a ditadura militar, e Magal era um artista que, assim como outros artistas da época, à sua maneira, ele inspirava liberdade, né? Ele inspirava arte, ele inspirava movimento, né? Então, eu acho que ele carregava consigo mesmo, por mais que não fosse particularmente a sua intenção, eu acho que ele carregava, assim, uma força política na sua arte, especialmente para a época, e acho que ele continua carregando até hoje. Então, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu no processo, foi reconhecer no Magal não só um artista extremamente competente e autêntico, mas também popular e que carrega até hoje uma importância política que continua relevante nos dias de hoje também, não só na década de 70, que é quando o filme se passa, mas hoje também. Se puder contar um pouco das suas referências, você falou que o Magal fazia parte da sua vida, né? Junto com outras referências que você tinha na sua bagagem. Que outras referências, seja de música, seja de filme, as suas inspirações para construir esse personagem do Magal? Ah, nossa. Bom, muita coisa. Eu tenho, eu pesquisei muito sobre artistas da época, né? Porque eu acho que os artistas brasileiros da época acabam se influenciando de alguma forma, né? Mesmo que de forma não intencional, né? Então, acho que Roberto Carlos eu acabei ouvindo muito também.
tanto que a gente tem uma música dele, filme. Ney também, porque eu acho que, como eu falei, né, os artistas acabam sendo da mesma época, acabam se comunicando um com o outro, então eu acabei usando isso de referência. O Elvis, eu acho que o próprio Magal pode dizer que era também, de alguma forma, uma referência para ele, uma espécie de inspiração. E o Elton John também, porque, particularmente, eu acho que o filme do Elton John, Rocketman, é um filme que tem uma linguagem relativamente parecida com uma linguagem do nosso filme, tratando-se de um musical, né? Não só uma cinebiografia, mas um musical de fantasia, enfim. Então, acho que eu bebi um pouco dessas fontes, assim, e a atuação do Taron Egerton no Rocketman também foi inspiradora, porque eu acho que ele faz algo que eu tentei fazer no filme também, de capturar a essência e não fazer uma caricatura, e também cantar, é o próprio ator cantando, né? Então, acho que eu bebi um pouco dessa fonte, entender como que ele estudou a voz do Elton John e como que ele é, traduziu a partir da voz dele, né? Enfim, eu acho que essas foram as referências da época. Legal. Agora é uma pergunta para os dois. Eu tenho a minha plataforma chama Um Livro, Um Disco, Um Filme. A gente sempre pergunta para as pessoas qual que foram o livro, o disco e o filme que marcaram a vida delas. Pode ter relação com o filme do Magal ou não, ou outra que é importante para você por algum motivo pessoal. Então, eu queria que vocês citassem um livro, disco e filme que foram importantes para construir a personalidade de vocês. Pode falar, Magal. Você tem mais repertório que eu. Inclusive é o título, né, do podcast. Isso. E sem dúvida deve ser sua paixão, tanto livros, quanto discos, quanto filmes, que é o nosso universo. Né? E eu posso te dizer que eu sempre fui muito de curtir cinema, muito, muito, muito. Pra você ter uma ideia, umas maluquices que começaram lá atrás e que eu preservo até hoje. Eu tenho uma coleção de filmes de todos os verdadeiros ganhadores, o primeiro prêmio de Oscar de todos os anos. Então, eu tenho desde 1927, se eu não me engano, que era o Asas, eu acho que é mais ou menos isso, Sim. até hoje, todos. Não deixei falhar um ano de um filme vencedor. Nem sempre a gente sabe que vencedores são os melhores. Né? Então, eu, de outra forma, gostava, sou apaixonado pelo Steven Spielberg, que é a minha paixão maior, desde o E.T., desde o Encurralado, que foi o primeiro filme dele, que são coisas completamente diferentes, mas sempre mostrando uma sensibilidade, um jogo de emoções incríveis. Sou muito fã do Spielberg. Sou muito fã da lista de Schindler. Você vê como é que esse homem é um gênio, porque ele consegue te tocar em vários lugares do teu coração, né? E Akira Kurosawa, por incrível que pareça, também era uma grande paixão. Então, eu tenho quase todos os filmes do Akira Kurosawa, desde o Idiota até os Sete Samurais, até Dersusa lá. Enfim, eu adoro cinema. Cinéfilo de carteirinha, Pois Magal. é, Reconheci totalmente. essa Quase. faceta. Outro dia, uma tristeza minha que deu um cupim lá numa estante minha e comeu uma série de capas de DVDs meus, e eu fiquei louco, enlouqueci. Eu digo, não é possível. Aí minha mulher disse, para que você quer isso? Nem mais aparelho de DVD ninguém tem. Você está guardando isso para quê? Eu digo, porque, gente, isso aqui é a história da minha vida. O primeiro filme a me marcar, aí já muda um pouquinho, porque eu era muito jovem, você deve conhecer bastante também, Morro dos Ventos Uivantes, o original. Uhum. Foi um filme que eu fui ver no cinema e que eu saí muito emocionado do cinema, saí em prantos. Cheguei em casa, minha mãe disse: O que é que você tem? Eu digo: Eu vi um filme agora, que se eu viver uma história daquela na minha vida. Você vê que loucura, como é que essas coisas, informações de adolescência, fizeram com que eu acreditasse num grande amor da Magali depois do momento que eu a conheci, já com 29 anos. Então é isso. Se for para falar quer dizer, de filmes, já te citei alguns dos que eu amo, não deixando de falar do Avatar para mim, que foi o filme mais injustiçado de todos os tempos, quando se deu o Oscar para aquele outro filme de Guerra ao guerra, que terror. era uma coisa para agradar famílias, ali não era para agradar o público. E, enfim, eu sou muito de ver aventuras e tudo mais. Quando a gente fala de livro, eu li muito pouco na minha vida, porque eu sempre fui muito preguiçoso.
mas eu não posso esquecer de um livro, aí você vai achar engraçado, porque tem a ver com aventura, tem a ver com tudo, que foi o livro do Papillon, do Henri Charrier. E eu vi E o virou filme filme também. e a gente nunca sabe se o filme é melhor do que o livro ou vice-versa, né? Depende da imaginação da gente. Eu comecei a fazer uma coleção de livros de clássicos e resolvi ler Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Não era para gostar de leitura mesmo, era uma maluquice aquilo, de tanto nome igual e parecido que no final você não sabia o que você tinha lido. Então você imagina que eu me afastei um pouco da leitura por preguiça mesmo, com certeza. E quanto a discos, eu sou altamente eclético, mas a grande paixão da minha vida é que eu tenho todos os discos e que ela sentou no meu colo, cantou uma música no show no Brasil, no meu colo, e eu com uma camiseta com a cara dela, chorando para variar, porque eu me emociono com facilidade. São todos os discos da Diana Ross. Esse é o grande ídolo da minha vida. Então, eu tenho todos os discos, eu posso citar qualquer disco da Diana Ross, que eu tenho verdadeira paixão. E, coincidentemente, os negros americanos sempre me enlouqueceram. Então, Stevie Wonder, eu tenho também todos os discos do Stevie Wonder. Whitney Houston, eu tenho também. Dionne Warwick, eu tenho também. E é por isso, talvez, a minha grande paixão pelo Emílio Santiago, que eu tenho todos os discos dele, a maior voz do nosso país. Então, para você ver, eu sou capaz de abrir um leque e ficar falando o dia inteiro das grandes paixões musicais, cinematográficas e tudo mais. Mas eu acho que já satisfiz você de alguma forma. Satisfeito, deu um gostinho mais, mas com certeza a gente vai ter que voltar a esse assunto nas próximas vezes que a gente conversar, porque agora que eu descobri que Tem você muita é coisa. cinéfilo e tem toda essa Nem Felipe coleção, sabia, né, Felipe? Pois é, cara, agora você surpreendeu. eu vi. Kurosawa, A pô. gente vai ter muito assunto aí, para que venham muitas entrevistas aí, porque eu já vi que assunto não vai faltar. Então, lance muitos Ótimo. filmes, muitos discos aí para a gente estar se encontrando sempre. Focando em cultura é o que interessa para esse país no momento e sempre. Exato. Felipe, você então, para a gente terminar. Cara, eu vou compartilhar de um gosto do Magal, que é Stevie Wonder. Eu sou apaixonado por Stevie Wonder. Quando eu comecei a tocar piano, o Stevie Wonder foi uma coisa também que me inspirou muito. Então, eu tenho, por exemplo, Superstition é uma das músicas que eu mais gosto dele, e tá no Talking Book, que é um álbum sensacional. Mas a minha música preferida da vida inteira se chama Vienna, do Billy Joel, que tá no álbum The Stranger, que é sensacional, eu acho uma música linda e de alguma forma me representa muito, coitado, Billy Joel ansioso pra caralho, igual eu. Acho que os filmes eu tenho uma relação muito mais profunda, muito mais antiga com os filmes, porque foi o que me inspirou a atuar, foi o que me inspirou a sonhar com a fantasia e com a possibilidade de trabalhar contando histórias, né? E fingindo ser outras pessoas, que é justamente o que é o meu trabalho, não nos passa de uma brincadeira de se fantasiar, né? Então, assim, eu tenho vários filmes, acho que desde criança, que me inspiraram muito. Acho que tem, se for pegar Jurassic Park, é, a possibilidade de contar uma história sobre dinossauros já não existem mais, mas espera aí, eles podem existir, por que não? Essa é a magia do cinema, essa é a magia da contação de histórias. Todos os Homem-Aranha do Sam Raimi sempre me inspiraram muito. Eu sou apaixonado por Homem-Aranha por causa desses filmes. E aí, enfim, eu acho que o cinema nos ensina a viver, então eu vou falar de um filme que eu assisti recentemente que eu achei belíssimo, que é Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Sensacional. Sensacional, eu achei a coisa mais linda, eu acho que é um filme que ensina a viver. E eu acho que se existe algo de louvável na sétima arte é justamente isso, é poder nos ensinar a viver contando histórias dessa maneira tão linda que é o cinema. E aí, enfim, atores que me inspiram muito, sei lá, eu penso, quando eu assisti, muito mais novo do que eu deveria, assistir Tropa de Elite, que eu acho que o um e o 2 muito melhor do que o primeiro, mas o primeiro e o segundo são filmes sensacionais, que a galera, eu acho que polemiza mais do que deveria, quando na verdade são só bons filmes que geram discussão, né, geram debate. Eu sou apaixonado e o Wagner Moura me inspirou desde aquela época, quando eu era, como eu disse, muito mais novo do que eu deveria para assistir aqueles filmes, e me inspira até hoje. E aí, livro, eu sou apaixonado por Murakami, então o primeiro livro do Murakami que eu li foi Kafka à beira-mar,
e aí depois disso eu já li alguns outros dele. Agora eu tô lendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e estou completamente apaixonado também, então, enfim, recomendo muito. Excelente, pô. Eu estou rindo aqui porque eu iria levar 100 anos para ler o livro. É. Tamanha preguiça que eu tenho de De tudo solidão, isso. inclusive, porque tu ia ficar sozinho em algum momento. Bom, Magal, Felipe, foi ótimo conhecer vocês um pouco mais pelas referências também. Já vi que vocês são ótimas companhias aí. A gente vai, com certeza tem muito assunto aí para. Espero que a gente se encontre mais vezes. Ah, que Brigadão, bom. Espero que parabéns, sim. parabéns pelo filme, sucesso para ele e até a próxima então. Um abração. Queria falar uma última coisa que eu lembrei, não poderia esquecer de jeito nenhum. Quando falamos em discos, eu esqueci de citar Dorival Caymmi, minha música preferida, João Valentão, que inclusive encerra o meu documentário Caminhando numa Praia com meu filho, tamanho a minha paixão por essa música, me identifico muito com ela. E eu não poderia fazer isso com a Nana Caymmi, porque eu falei para ela, olha, a música que eu mais amo na minha vida é a música do teu pai. Então, eu digo, agora ela disse, não citou o papai mais. Eu digo, não, eu amo João Valentão e Dorival Caymmi. Tá ótimo, tá feito o registro, o adendo então na lista. Tchau, tchau. Brigadão. Obrigado, Diego.